O texto é 2 Reis, capítulo de número 2, o versículo é de número 23. No meu último vídeo eu gravei contrastando essas duas cidades, a saber, Jericó e Betel, e ao mesmo tempo contrastando essas duas gerações, a saber, as gerações dos homens de Jericó versus os meninos de Betel. Então, vamos lá. É verdade que inclusive eu consultei o mestre Adão Bittencourt, evangelista Adão Bittencourt, vereador, pregador, mestre, teólogo da cidade de Itajaí, estado de Santa Catarina, e segundo o opinar deste, há uma grande possibilidade que esses meninos fossem de Jericó. Porém, não há unanimidade. Eu consultei outros comentaristas e divide-se opiniões. Mas fato é, o que está envolvido aqui, a citação de Betel. Então, ou estes são de Jericó, estando em Betel, o que talvez seja ainda mais terrível, porque eles saíram de Jericó, da baixeza de Jericó, mas Jericó não saiu deles. Então estão em Betel, casa de Deus. Esse é o significado do nome, lembra de Jacó? Mas ainda assim vivem como se estivessem em Jericó, cidade maldita, mesmo estando na cidade bendita. Então, se eles estão em Jericó, são de Jericó, estão envolvendo-se com Betel, e a tragédia é anunciada. Se eles são de Betel, não vivem de acordo com a cidade que o são. Mas a questão é, gente, é fim de ano, 26 de dezembro, então talvez você esteja ouvindo o fundo musical, porque eu moro numa região litorânea, marisqueira, laguna, e é uma época que bastante turistas vêm, enfim, e fazem aí as suas manifestações de alegria, de festejos. Nossa alegria está em Deus, isso é uma outra história. Mas a questão é, o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, e eu queria que você atentasse para isso, é que então subiu dali, falando sobre Eliseu, subiu dali porque Jericó está embaixo. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, Jericó é a cidade mais baixa do planeta, cidade mais baixa do mundo, ok? Inclusive existem comentaristas que creem que passam de 2.800 metros abaixo do nível do mar. Talvez a baixeza geográfica de Jericó faça jus, sua baixeza de moral, de importância, de significância, né, à luz da Bíblia Sagrada. Mas enfim, vamos lá. Sobe dali a Betel, então Betel é para o alto, Betel é para cima, casa de Deus. A casa de Deus sempre chama-nos para o alto, para cima. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade. Então aí fica a dúvida. Saíram de que cidade? Ou saíram de Betel. Então assim, rapaz pequeno, segundo o livro de Provérbios, liga estutícia, isso é, liga a loucura, a vida de alguém que ainda é jovial, né, de alguém que não tem experiência. Então, ou eles saíram da cidade, e é sempre uma loucura, então são jovens que estão saindo de Betel, casualmente estivessem em Betel, ou estão saindo de Jericó por detrás do profeta. Mas a questão é que, saindo da cidade, e zombavam dele, e diziam, então a gente não sabe se eles estavam na cidade de Betel, assoviando e chamando o profeta, como que diz, sobe, vem para cima. Se assim o fosse, então eles não estão vivendo de acordo com os lugares altos que eles se encontram. Isso é terrível, porque se assim o fosse, partindo dessa ideia e desse princípio, a aplicação seria, zombadores estão no alto, infratores estão no alto, gente imatura está no alto e profeta do Deus Altíssimo está embaixo. Aí o texto é pior, porque zombando dele diziam, sobe, calvo. Então das duas uma, ou eles estavam no alto chamando
o Eliseu que está saindo de baixo, porque Jericó, geograficamente falando, volto a repetir, estava embaixo, ou eles estão saindo de Jericó baixo, empurrando o profeta para o alto. Então, assim, o profeta é aquele que intermedia-nos, é aquele que traz do alto, isso é, de Deus para os homens. Então, de um todo, eles estão contrariando, tanto de um lado quanto do outro. Mas o que me chama mais atenção é, eles quebram o princípio de autoridade, eles caçoam e zombam, falam aquele que eles deveriam respeitar e ouvir. Bem típico de gente imatura, de gente neófita, por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que o obreiro aprovado não poderia ser qualificado desse modo. E eu falei isso no outro vídeo e reitero, que maturidade não necessariamente vem com idade, ok? Mas a questão é, sobe calvo, sobe calvo. Então eles estão zoando, desconsiderando, desrespeitando, não dando crédito e valor devido a quem merece, por causa do quê? Da calvície. Faltava cabelos à cabeça de Eliseu, e faltava neurônios, juízo, óleo, unção e temor à cabeça desses rapazes. O cabelo provavelmente eles tinham para caçoar do outro que não tinha, mas a unção, o brilho e juízo realmente estava lhes faltando. Então o que é que você tem aqui? Uma geração jovial, que quebra o princípio de autoridade, e aquela máxima que você já sabe, mas eu preciso lembrar-lhe, que quando você quebra um princípio, o princípio te quebra, e estão caçoando do outro por uma questão de aparência. Eu já ouvi escritores dizerem, e eu tenho muito receio quando eu não tenho certeza disso, mas cogita-se, pelo fato de que, segundo a Bíblia, Eliseu era de Abel Meolar, quer dizer, um local realmente insignificante nas escrituras. Ele era filho do seu Safate, um homem que também era inexpressivo nas escrituras. Ele era, de profissão, um boiadeiro, uma profissão comum. Poderia muito bem dizer o que disse Amós: eu não era profeta, nem filho de profeta. E este Eliseu, segundo alguns eruditos, a tradição diz que ele era cangalha, isso é, ele tinha pernas em formato de alicate. Possível, provavelmente, uma mobilidade reduzida. E ainda a Bíblia diz, aí não são estudiosos, não é textos interbíblicos, que ele era calvo. Então você olha para alguém insignificante na aparência e o rotulam mesmo porque a aparência não me agrada, porque a aparência não enche os meus olhos. Bem típico, é só você acompanhar e ler minuciosamente, detalhadamente, com muita sofreguidão e empenho, os escritos de Salomão. Você perceberá exatamente isso. O quanto o jovem Salomão foi influenciado pelos olhos. O quanto o jovem Eutico, na janela, foi fisgado pelos olhos. O quanto ainda com muita virilidade, Adão e Eva, a Bíblia diz que a árvore era boa para os olhos. 1 João 2,16 diz que tudo que há no mundo é concupiscência dos olhos. O mundo diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então parece-nos cada vez mais que a gente está num mundo em que se prega muito, contrário a qualquer tipo de fobia, e eu concordo com isso, obviamente. No mundo em que se prega muito contrário a qualquer tipo de estereopático, julgar pela aparência, cada vez mais a aparência está sendo em voga. Inclusive há livros como O Corpo Fala, que fala sobre tonalidade de voz, né? Modelo de apresentação, livros como Como Convencer Alguém em 30 Segundos, diz que a primeira aparência ou a primeira impressão que está relativamente correlacionada à aparência é a que fica. Então frases desse tipo que a gente está habituado. No mundo cada vez mais midiático, onde se diz que o que vale é a essência e não a aparência, e eu sou concordativo com isso,
porque o próprio Deus assim o disse, que ele não olha como o homem olha, ele não vê como o homem vê, ele não mensura, não mede como o homem assim o faz. Mas no mundo que apregou isso a plenos ouvidos, não vive isso aos olhos. Então a sua ortodoxia não tem nada a ver com a sua ortopraxia, seu estilo de vida, aquilo que ele me diz aos olhos, desmente o seu discurso que ele me fala aos ouvidos. Afinal de contas, hoje, mexer com mídia, questões visuais, cada vez mais, questões de marketing, cada vez mais estão em alta. E o problema não é a qualificação disso. Hoje você não compra um aparelho celular se ele não te encher os olhos. Hoje você mensura a qualidade. Tudo isso atraente aos olhos. E o próprio Deus assim o fez. Porque Deus também pensou nos meus olhos. Porque a Bíblia diz que a árvore não era apenas boa para a comida, mas era agradável à vista. O problema não é Deus, decoroso como Ele o é, preocupar com aquilo que eu enxergo, mas Ele preocupa-se também da maneira que enxergo. E parece que somente o tempo vai convencer-me ou lembrar-me daquilo que na teoria eu muito falo, mas talvez na prática eu pouco vivo. Então, em nome de Jesus, que sejamos maduros bastante para não julgar, merecer ou desmerecer, ser enganado ou tentar enganar alguém apenas com aquilo que os olhos veem. Mas precisamos ir um pouco mais além. Esses jovens aqui perderam a oportunidade de estar do lado do profeta do momento. Perderam, inclusive, suas vidas. Ficaram aqui marcados na história como jovens anônimos de uma única aparição, e a sua aparição é negativa. Simplesmente porque julgar alguém pelos olhos. Quanta gente com casamento desgraçado porque mensurou alguém pelos olhos. Quanta gente com decisões equivocadas. Quantos de nós, muitas vezes? Inclusive, dizem os nutricionistas que o nosso grande problema é que a gastronomia trabalha muito nos nossos olhos. E a gente come mais com os olhos do que com o estômago. Então, que Deus os ajude em Cristo Jesus. Já dizem os filósofos que os olhos são a janela da alma. Jesus sempre teve cuidado com os nossos olhos e o chama de candeia do nosso corpo. E disse Jesus que se eles estiverem em trevas, todo o corpo caminha sobre elas. Então, em nome de Jesus, não é nada novo, é só um lembrete. Cuidado com seus olhos. Por isso disse Davi, não poria coisa imunda diante de seus olhos.